Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo que chega aqui ao nosso canal, a mais um simulado de noções de direito. Então, neste vídeo, vamos resolver 8 questões que abordam conceitos, fontes e princípios do direito administrativo. Então, vamos lá, professor, como é que funciona? As questões elas vão surgir na tela, você vai apertar pause, ler no seu tempo, no seu ritmo, responder e aí sim, depois de cumprir todas essas etapas, é que você vai voltar para cá, para a nossa resolução, para a nossa explicação. Então vamos à leitura do nosso primeiro desafio, que vem com o Instituto Fênix. Relativamente às noções de direito administrativo, pode-se afirmar que as fontes são os fatos jurídicos de onde as normas emanam. E as fontes podem ser do tipo primárias ou secundárias. Assinale a alternativa que apresenta uma fonte que é classificada como primária. Então, vamos lá, gabaritar. Questão número 1. Gabarito, letra A. A lei é classificada, sim, como fonte primária. Então, a lei ela é considerada a fonte primária do direito administrativo. O que é que isso significa? Que a origem das normas jurídicas que regulam a conduta dos indivíduos e do Estado nascem da lei. A lei, em seu sentido amplo, inclui a Constituição Federal, as leis ordinárias, leis complementares, delegadas, medidas provisórias, atos normativos que têm força de lei e alguns decretos-lei que ainda estão vigentes no Brasil. Em geral, a lei ela é abstrata e impessoal. As outras opções, doutrina, jurisprudência e costumes, são consideradas fontes secundárias. A doutrina é a teoria desenvolvida pelos estudiosos do direito, materializada em livros, artigos, pareceres, congressos, etc., etc. A jurisprudência é o conjunto de decisões do Poder Judiciário na mesma linha, julgamentos no mesmo sentido. E os costumes, embora tenham pouca utilidade prática hoje em dia, podem influir de alguma forma nas ações estatais, inclusive ajudando a produção de novas normas. Então, gabarito identificado, e mesmo que você tenha errado, tenha se equivocado, você sai dessa questão com uma bagagem maior de informações, com a revisão essencial para você levar para a tua prova. Questão 2, banca metro capital. Qual das definições a seguir realmente corresponde ao conceito de direito administrativo? Então, a gente vai gabaritar, aqui na letra D. Direito administrativo é o ramo clássico do direito que cria um conjunto de vertentes para o funcionamento do Estado e da máquina administrativa. Então, vamos lá. O direito administrativo é um ramo autônomo do direito público que se dedica ao estudo das normas e dos princípios que regem a atuação da administração pública. O direito administrativo é responsável por disciplinar a estrutura e as atividades da ADM pública, bem como a organização e o funcionamento de quem? Dos órgãos públicos. A ADM pública, por sua vez, pode ser compreendida tanto sob o ângulo funcional quanto sob o ângulo organizacional. No ângulo funcional, significa que o conjunto de atividades do Estado que auxiliam as instituições públicas de cúpula no exercício das funções do governo. No ângulo organizacional, a ADM pública representa o conjunto de órgãos e entes estatais
que produzem serviços, bens e utilidades para a população. Alguns dos princípios básicos aplicados à administração pública são o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência, o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Lembrando que sempre aqui ao final a gente traz as fontes consultadas para a construção aqui da nossa explicação da expansão de informações. Questão 3, banca Avança São Paulo. O direito administrativo possui 2 princípios basilares, denominados pedras de toque. Quais são esses princípios? A gente gabarita aqui de cara na letra A: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. A gente não fica só no gabarito, a gente vai entender cada um desses princípios básicos do direito administrativo. Temos aqui a supremacia do interesse público. Esse princípio estabelece que o interesse público tem precedência sobre o interesse privado. Em outras palavras, as necessidades da sociedade como um todo são consideradas mais importantes que as necessidades individuais. Esse princípio é fundamental para garantir que a administração pública atue sempre em benefício da coletividade e não somente de um indivíduo. E o outro é a indisponibilidade do interesse público. Esse princípio significa o quê? Que a ADM pública não pode renunciar ou transferir os interesses públicos. Em outras palavras, os interesses públicos são inalienáveis e irrenunciáveis. Esse princípio garante que os interesses da sociedade sejam sempre protegidos e preservados. Então, esses princípios são a base do direito administrativo e orientam todas as ações e todas as decisões da ADM pública. Eles garantem que a ADM pública atue sempre em benefício da sociedade e de acordo com a lei. Questão 4, banca Sebrasp. Acerca da administração pública, de seus órgãos e os fundamentos que os regem, assinale a opção correta. Então temos aqui 5 situações apresentadas, somente uma é o nosso gabarito, somente uma é correta, então a gente vai gabaritar aqui na letra C. Os costumes são práticas reiteradas da autoridade administrativa, capazes de estabelecer padrões de comportamento e fazer que os administrados esperem aquele modo de agir. Então, os costumes na administração pública são práticas reiteradas, repetidas, que estabelecem padrões de comportamento. Eles são vistos como obrigatórios pelos participantes e podem ser usados sim como fonte do direito. No âmbito da administração pública, os costumes são práticas reiteradas da autoridade administrativa que são capazes de estabelecer padrões obrigatórios de comportamento. Essas práticas podem ser vistas como uma forma de direito não escrito, que surge da repetição constante de certos atos administrativos. Os costumes podem ser classificados em 3 tipos: introdutórios, uma nova norma de conduta oriunda de falta de lei; abrogatórios, consideram revogada uma lei que tenha deixado de ser aplicada; e interpretativo, que explica o sentido de uma lei. No entanto, em matéria tributária, por exemplo, acolhem-se somente os costumes interpretativos. Então, mais uma questão importante e essencial para a gente revisar. Então, essa é a metodologia correta. Resolva questões, revise o conteúdo, entenda o que é cobrado, o que não é cobrado, o que é que tem mais tendência a surgir na tua prova para tu dar uma maior atenção àquele item, àquele tópico, tá bem? Então, questão 5, banca VUNESP. É sempre assim, você aperta pause, lê, responde, a gente traz a explicação. Mesmo que você erre, você sai do vídeo, sai da questão com muito mais capacidade de gabaritar na tua prova o mesmo tópico. A administração pública descreve o grupo de órgãos
agentes e serviços instituídos pelo Estado e pelo seu poder de gestão. Um de seus principais objetivos, um dos principais objetivos da administração pública é a descentralização administrativa, gabarito, letra A. A descentralização administrativa é um processo pelo qual a gestão e a tomada de decisões são distribuídas por diferentes níveis ou setores da organização, em vez de serem centralizadas em um único ponto. Significa que a União pode transferir a execução de determinada atividade para outra pessoa jurídica, seja por outorga legal, seja por colaboração para particular. A chamada descentralização administrativa promove a eficiência na realização dos serviços públicos, porque permite uma resposta mais rápida e eficiente às necessidades e problemas locais. Além disso, promove a participação e o envolvimento dos cidadãos na ADM pública. Então, mais um conceito aí para você revisar. Descentralização administrativa. Questão 6. Lembrando que a gente vai resolver 8 questões, então a gente já está na reta final da nossa revisão. O direito administrativo possui como base 4 principais fontes. Assinale-os. Se você prestou atenção na primeira questão, se não me falha a memória, você vai gabaritar com tranquilidade, né? Letra A, a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Então vamos falar de cada um deles, né? A lei. A lei, no direito administrativo, é a fonte primordial. Ela abrange uma variedade de instrumentos legais, incluindo a CF, leis ordinárias, complementares, delegadas, medidas provisórias, atos normativos com força de lei, etc. Mesmo texto da resolução da questão 1. Jurisprudência é o conjunto de decisões judiciais consistentes sobre um determinado assunto. Serve como um guia para futuras decisões, embora geralmente não obrigue a ADM quando não é parte da ação. Doutrina. A doutrina, que é a análise teórica do direito, realizada por acadêmicos e especialistas, desempenha um papel crucial na formação de novas leis e na resolução de questões administrativas cotidianas. E os costumes, embora os costumes tenham uma aplicação prática limitada devido ao princípio da legalidade, que exige que os administradores obedeçam aos comandos legais, eles ainda podem influenciar as ações estatais em algumas situações concretas e auxiliar na produção de novas normas. Ok? Que revisão, né? Revisão que completa você sair desse vídeo, né, desse simulado, como se tivesse saído de uma aula. Esse é o nosso objetivo. É uma chamada, vamos lá, simuaula, né? Se eu fosse dar um termo aí mais próximo da realidade. Vamos lá, banca UE. O Estado, consoante o direito administrativo, possui 3 elementos originários e indissociáveis, que são o povo, o território e governo soberano. Povo, né? O povo é um dos elementos fundamentais do Estado. Ele é composto por todos os indivíduos que fazem parte da nação, independentemente da sua origem, raça, religião ou gênero. O povo é o sujeito de direitos e obrigações dentro do Estado e é a fonte de todo o poder estatal. Território é o espaço físico onde o Estado exerce sua soberania, inclui a terra, o espaço aéreo, as águas interiores e o mar territorial. O território é o local onde o Estado implementa suas leis e políticas e onde protege seus cidadãos. Governo soberano, né, é o conjunto de instituições e indivíduos que exercem poder estatal. O governo soberano tem autoridade para tomar decisões em nome do Estado e para implementar essas decisões. A soberania é a capacidade do Estado de se autogovernar sem interferência externa. Lembrando sempre aqui as fontes, né, que eu utilizei para a construção da nossa explicação, para a gente chegar com segurança, né, ao gabarito. Última questão. Banca FUMARC. A transferência do setor estatal para o público não estatal, da execução de serviços que não envolvem o exercício do poder do Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como, por exemplo, serviços de educação, saúde e cultura, é chamado de, vamos lá, gabarito, letra D, publicização. Então, a publicização
é um processo que envolve a transferência da gestão de serviços e atividades não exclusivas do Estado para o setor público não estatal. Significa que entidades do direito privado assumem a responsabilidade de fornecer certos serviços públicos, mantendo o caráter público desses serviços, mas com autonomia administrativa e autonomia financeira. Essa prática é comum em áreas como educação, saúde e cultura, onde o Estado continua a subsidiar os serviços, mas a gestão é realizada por organizações não estatais. O objetivo é aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados ao público. Então agradeço o carinho de vocês, a audiência, o apoio especial também dos membros aqui do nosso canal, como Elton Rauen, a Luísa Veloso, Valéria Santana, Raíza Carvalho, Luana Paula, Ana Maria, essas pessoas maravilhosas que dão ajuda a mais ao nosso trabalho. Não deixe de comentar de qual cidade, de qual estado você tem acompanhado aqui o nosso trabalho. Um grande abraço, até o próximo vídeo, é claro. Valeu!